Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre a geopolítica do Japão. Geopolítica é um tema que vem sendo muito cobrado na prova da SpaceX, também aparecendo em alguns concursos de vestibulares. Então, eu escolhi aqui os temas mais relevantes que envolvem a geopolítica japonesa para fazer uma análise bem sucinta sobre esses temas. Espero que vocês gostem da aula. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá, moçada, para iniciar o nosso encontro. Essa imagem da bandeira japonesa com o símbolo do sol nascente. Então vamos aqui abordar o primeiro tópico, a disputa com a Rússia pelas Ilhas Kurilas. Então aqui nós temos em azul a imagem das principais ilhas do arquipélago japonês e aqui em laranja as chamadas Ilhas Kurilas. É um ponto nevrálgico da disputa entre a Rússia e o Japão. Em 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a Rússia invadiu as Ilhas Kurilas. E de lá para cá, o Japão vem reivindicando a devolução dos territórios ocupados pela Rússia. Até hoje, os dois governos não assinaram um acordo de paz. Por quê? Porque o Japão submete a esse acordo a devolução das Ilhas Kurilas, que o Japão chama de territórios do norte. Então, essas ilhas, na verdade, formam um alinhamento que segue da ilha de Hokkaido, que das 4 grandes ilhas japonesas é aquela localizada mais ao norte, e a península de Kamchatka pertencente à Rússia. Então aqui nós temos apenas o extremo sul da península de Kamchatka. Então o Japão ele exige a devolução dessas 4 ilhas que formam o arquipélago das Kurilas, algo que até o momento o governo russo tem negado. Inclusive, por diversas ocasiões, ocorreram encontros envolvendo os governos do Japão e da Rússia, e o presidente Putin chegou até mesmo a cogitar a devolução das 2 ilhas mais ao sul, ao controle do Japão. Mas o que vem acontecendo? Ora, a partir do momento em que o Japão ele participa do embargo econômico criado pelos Estados Unidos e seus aliados contra a Rússia em função da guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia, o governo Putin congelou qualquer negociação que possa levar adiante uma resolução, uma decisão que permita devolver ao controle do Japão as Ilhas Kurilas. Na verdade, eu acredito que talvez
as 4 principais ilhas desse arquipélago não sejam devolvidas. Pode ser que, de fato, a Rússia, no futuro, venha devolver ao controle do arquipélago japonês ou o controle do governo japonês essas 2 ilhas mais ao sul. A Rússia, ela tem promovido ali manobras militares, inclusive de forma a mostrar ao governo japonês a sua predisposição de manter o controle desses territórios, desse arquipélago, o que certamente contraria o governo japonês, que reivindica, vamos dizer assim, a soberania desses territórios, alegando que, historicamente, o arquipélago das Kurilas pertencia ao Império Japonês. Então, existe esse impasse, e quando a gente fala em devolução de territórios, ainda mais dentro dessa geopolítica traçada pelo governo do presidente Putin, em reproduzir, entre aspas, a antiga União Soviética através do fortalecimento da Federação Russa e ampliação da sua área de influência, eu acho um tanto quanto improvável, pelo menos a curto espaço de tempo, a devolução dessas ilhas para o controle do Japão. Isso cria um impasse. Claro que, particularmente, eu não acredito num confronto militar entre a Rússia e o Japão, até mesmo porque a Rússia é uma potência militar detentora de armas de destruição em massa, e mesmo que o Japão venha a ser considerado, na atualidade, a 6ª maior potência militar do mundo, e mesmo sabendo que o Japão está aumentando ano a ano o orçamento destinado à segurança, à defesa do território, à defesa dos interesses japoneses, eu acho um tanto quanto difícil que ocorra um confronto militar entre os 2 países pela disputa das Ilhas Kurilas. A gente sabe que a disputa de territórios não envolve única e exclusivamente a questão de alguns de milhares de quilômetros quadrados. Não é isso. Na verdade, quando você fala em exercer o controle dessas ilhas, alegando direito histórico, você está interessado nas riquezas existentes na zona econômica exclusiva, que é aquela zona que envolve as ilhas e garantem não só a exploração dos frutos do mar, como eventuais riquezas minerais e até mesmo a possibilidade de, mais cedo ou mais tarde, de repente, se descobrir dentro da zona econômica especial algum depósito de hidrocarboneto. Então, não é só a questão territorial que está em jogo. Você tem que levar em consideração os interesses econômicos das 2 partes. Uma outra questão dentro da geopolítica japonesa é o controle das ilhas ou da ilha de Senkaku, chamada pelos japoneses assim, dessa forma, e de Aoyu, chamada pelos chineses. Na verdade, a ilha de Senkaku, vamos assim chamar pelo nome japonês, não omitindo o direito da China sobre esse território, mas vamos chamar pelo nome mais simples, Senkaku. É um rochedo, uma ilha muito pequena, localizada bem próxima à ilha de Taiwan, e que o Japão reivindica direito histórico sobre a ilha de Senkaku. E os chineses também reivindicam direito histórico sobre essa ilha. Então, na verdade, o que está em jogo na questão do controle da ilha de Senkaku, que é uma ilha inabitada, ela é pequena, na verdade, é uma ilha formada por rochedos. Na verdade, o que está em jogo aqui, mais uma vez, é o interesse sobre a zona econômica exclusiva, ou seja, o potencial que existe para a exploração da pesca, o potencial que existe para
uma eventual ou provável descoberta de reservas de hidrocarbonetos ou outros recursos que o mar possa oferecer. Então, na verdade, não é o rochedo, não é a ilha de Senkaku, na sua essência, o que mais interessa, e sim aquilo que se pode explorar dentro da zona econômica exclusiva que rodeia a ilha de Senkaku, razão pela qual os dois países têm mantido, vigilância militar, o Japão alegando direito histórico sobre essa ilha, a China negando esse direito histórico. Isso cria, de certa forma, algum tipo de tensão militar, até mesmo porque a China é hoje o segundo país que mais investe a nível de orçamento militar, ou seja, investimentos militares. Sendo assim, o governo do Japão percebe uma eminente ameaça referente ao crescimento do poderio bélico do Japão, e essa ameaça aos interesses não só territoriais como econômicos mantém os dois países, de certa forma, numa rota de colisão. Professor, pode ocorrer um conflito armado entre o Japão e a China? Pode, eu acho a probabilidade pequena. Até mesmo porque, mesmo a China sendo, na atualidade, uma potência militar muito mais forte que o Japão, há de se destacar que o Japão hoje tem um poder aéreo que pode ser considerado bom. O Japão tem uma marinha de guerra que é inferior à chinesa, mas é composta por modernos navios submarinos. Agora estão adaptando seus porta-helicópteros, transformando em porta-aviões para receber os F-35, que é um caça de quinta geração, considerado um dos mais modernos do mundo e que os Estados Unidos têm fornecido ao Japão. Então, a autodefesa do Japão, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica possui excelentes equipamentos militares, mas aquele negócio, a China é uma potência militar que possui uma marinha, um exército, uma força aérea muito maior do que a japonesa e também leva uma vantagem muito grande ao possuir armas de destruição em massa, o que não interessaria para o Japão um confronto militar com a China. Mesmo assim, em função do crescimento do poder bélico da China, o Japão tem investido na ampliação da sua capacidade militar e as forças armadas do Japão, em razão disso, têm melhorado efetivamente a sua capacidade de resposta em caso de uma agressão militar, venha a ser da Rússia, venha a ser da China, venha a ser da Coreia do Norte, que constituem, na atualidade, as principais ameaças ao Japão. Aqui eu vou mostrar a imagem para vocês, terem uma ideia da ilha Senkaku, aqui, Rochedos, ilha bem pequena, aqui você tem um navio, Então você percebe que é uma ilha muito pequena e que, na verdade, levar dois países a uma rota de colisão pelo controle de rochedos é algo que para muitos pode parecer assim, sem motivo, sem razão qualquer, mas aquilo que eu disse. O que está em jogo aqui, na verdade, não é o que tem nesses rochedos, porque aqui você não tem recurso econômico nenhum, mas sim a zona econômica exclusiva que envolve a ilha de Senkaku, onde ali você tem frutos do mar e você tem um potencial de exploração de prováveis reservas de hidrocarbonetos que poderão ser, amanhã e depois, descobertas na região. As marinhas de guerra do Japão e da China têm mantido navios nessa região, aviões, caças sobrevoam essa ilha. É uma forma de intimidação utilizada pela China, e o Japão, como resposta, mantém em prontidão
a sua autodefesa. Então, vamos ver aqui o terceiro ponto de atrito, né, que existe a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Então, aqui você tem, né, a trajetória de um míssil testado, né, pelo governo da Coreia do Norte. De ciência de vocês que a Coreia do Norte desenvolveu a capacidade nuclear, é um dos países detentores da bomba atômica e que vem ampliando de forma bastante acelerada essa capacidade nuclear. E o que mais aterroriza o Japão nesse momento é a ameaça nuclear norte-coreana, uma vez que a Coreia do Norte tem ampliado essa capacidade de lançamento de mísseis balísticos de médio e longo alcance, inclusive já tendo desenvolvido mísseis que podem cruzar o Oceano Pacífico e atingir o território norte-americano, atingir o arquipélago de Guam, onde se encontra, por exemplo, a principal base aeronaval dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, enfim, fora, claro, da base do Havaí, do arquipélago do Havaí. Então, o arquipélago de Guam possui, né, uma grande base aeronaval norte-americana que está também ao alcance, né, desses mísseis que estão sendo desenvolvidos pela Coreia do Norte. Então, até mesmo agora recentemente, dias atrás, a Coreia do Norte fez um novo teste com míssil balístico que sobrevoou o espaço aéreo japonês. Então, essa ameaça que vem da Coreia do Norte, o desenvolvimento dessa capacidade nuclear que pode colocar em risco a segurança do Japão, também é um dos fatores que tem impulsionado o governo japonês a ampliar os investimentos nas suas forças armadas, na sua capacidade militar, na sua capacidade de resposta em caso de uma agressão armada. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, eu já li que o Japão ele possui usinas nucleares. Por que o Japão também não desenvolve a bomba atômica? Porque o Japão assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial inibiu a capacidade do país em investir nas suas forças armadas. Então, a segurança em tese do arquipélago japonês ficaria a cargo dos Estados Unidos, que inclusive mantém bases militares no território japonês. Então, o Japão foi proibido, inclusive, de produzir porta-aviões. Então, a sua marinha ela deve se limitar ao número X de navios submarinos, assim como o seu exército deve limitar ao número X de efetivos, equipamentos militares e também a sua força aérea. Agora, com a crescente ameaça que vem da China, que vem da Coreia do Norte, que vem da Rússia, é bem provável que nos próximos anos o governo japonês ele venha passar a investir uma soma compatível com as suas necessidades de defesa do seu território em caso de uma guerra aberta com um desses três países. Então, o que tem observado nos últimos anos é o aumento significativo do orçamento militar, justamente não só para ampliação da sua capacidade militar, assim como também o desenvolvimento de armamentos mais sofisticados, mais modernos, para que o país possa fazer frente a qualquer ameaça que venha da Rússia, que venha da China ou que venha da Coreia do Norte. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, né, o poder militar da China, que para muitos hoje é a segunda maior potência militar do planeta, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Mas se nós levarmos em consideração a quantidade de ogivas nucleares, a Rússia seria a segunda maior potência. Agora, a nível de determinados equipamentos militares, né,
a China já ultrapassou a Rússia. Então você tem aqui um país com um exército com quase 2.200.000 soldados, é o maior exército do mundo. A Marinha Chinesa conta na atualidade com 714 navios. Aqui está citando um porta-aviões, está errado, são 3 porta-aviões. Estou atualizando essas informações. A China possui hoje 3 porta-aviões em operação. O país possui cerca de 76 submarinos, conta com cerca de 290 armas nucleares ativas, 13.050 tanques de guerra, 3.187 aeronaves, 1.222 caças, 1.564 bombardeiros, ataque a solo. Então, isso aqui é para que vocês tenham uma ideia, até mesmo porque esses dados aqui, eles precisariam de uma atualização que ainda não existe disponível nas redes sociais, mas com certeza esse efetivo ou esse quantitativo de equipamentos militares da China é maior do que o que se apresenta nesse quadro. E é bom que vocês tenham essa ideia para entender o porquê do governo japonês estar ampliando a sua capacidade militar como forma de responder a uma eventual ameaça procedente da China. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, né? Eu estou falando aqui da evolução do PIB japonês, porque o Japão, ele está apresentando uma economia que já há alguns anos, quando cresce, cresce pouco, intercalando com alguns anos de recessão. Então, a economia japonesa, ela perdeu, vamos dizer assim, o vigor. O Japão já não cresce economicamente como cresceu, por exemplo, nos anos de 1960 a 1970, época em que tivemos o chamado milagre econômico japonês. Dessa forma, né, para que vocês tenham uma ideia comparativa, o PIB da China hoje é cerca de 3 vezes maior do que o PIB do Japão. E não faz muito tempo que a economia chinesa ultrapassou a economia japonesa. Tem menos de 2 décadas que a China se transformou na segunda maior economia do mundo. Por que eu estou colocando essa questão do PIB numa aula de geopolítica? Para que vocês entendam que a capacidade militar que um país possa desenvolver também está fortemente atrelada à sua economia, ou seja, a produção de riquezas dentro de um território onde possa parte dessa riqueza ser destinada para a segurança, para a defesa, para fins militares. Hoje o que a gente percebe é que a dívida pública do Japão já está quase 3 vezes maior do que o PIB do país. Então, essas dificuldades econômicas irão aumentar na medida em que o país ele passe a gastar um volume maior de recursos na sua segurança. É necessário gastar esses recursos por causa das ameaças existentes. Mas o que acontece? A partir do momento em que o balanço ele fecha no vermelho, a dívida só tende a aumentar. O que está acontecendo com o Japão, a sua economia ela vem passando por momentos de baixo crescimento ou momentos de recessão, e isso a gente tem observado em vários períodos a partir da década de 1990, e dessa forma fica um tanto quanto mais difícil para o Japão poder, por exemplo, acompanhar o ritmo de crescimento do poderio bélico da China. Mas dentro daquilo que é possível fazer, eles estão fazendo de forma a ampliar a capacidade militar para que eles possam, inclusive, também desempenhar outras missões, inclusive em conjunto com os Estados Unidos,
que envolvem, por exemplo, a disputa que hoje é travada com a China pelo Mar Meridional, o Mar do Sul da China, o Mar da China Meridional, onde a China tem construído ilhas artificiais que têm gerado protestos não só do Japão, como também de outros países localizados na região. Moçada, estou deixando aqui mais uma vez meus grupos do Facebook para que vocês possam acessar e lá, através dos PDFs, obterem os materiais para seus estudos. Lembrando que esses materiais são ofertados de graça, eu não cobro nada. Basta entrar aqui no grupo. Entrando no grupo, acessa a área de arquivo, clica lá na área de arquivo que os PDFs irão aparecer. Ali vocês vão encontrar bancos de questões, provas comentadas, vão encontrar as matérias de Geografia do Brasil, Geografia Geral, Geografia Temática, enfim, tudo aquilo que é necessário para que vocês tenham uma boa preparação. Eu só peço a vocês que ajudem a divulgar o canal Geogênio para os seus amigos, porque o canal Geogênio não é monetizado, não tem esse objetivo, e o único objetivo que eu tenho é democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!